Marcos capítulo 1, verso 40, Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 5 contam a mesma história. Apenas o evangelista João não contou essa história. Uma história que pode passar despercebida no meio de tantas histórias do evangelho. Uma história que se resume a 3 versos apenas. Uma história de um homem que foi transformado. Mas é incluída nos evangelhos porque essa história, apesar de ser simples, pequenininha, ela trouxe uma grande mudança no ministério de Jesus. Isso aconteceu basicamente no início do ministério de Jesus. E a partir desse momento, de um milagre que aconteceu, dessa história que vamos ver agora, Jesus não conseguiu mais ir nas cidades. Ele precisou ir agora pelos desertos, pelas estradas. Mas Jesus teve que se afastar dos lugares de grande população, de grandes pessoas. Então, apesar de ser uma história pequenininha e simples, trouxe uma grande revolução no ministério de Jesus. E a história, imagino que começa assim. A Bíblia não fala, mas eu imagino que começa assim. Um homem tem 2 filhinhos em casa, uma moça e um rapaz pequenininhos, 3, 4 anos de idade. Ele gosta muito dos seus filhos e junto com a sua esposa eles têm uma família feliz. Toda noite, quando eles vão cantar louvores ao Senhor, eles se abraçam os 4 e de mãos dadas eles cantam e eles louvam ao Senhor. Um dia, esse homem encontra que no seu braço aparece uma manchinha branca. Uma manchinha estranha. E naquele tempo existia o costume de que toda pessoa que tivesse uma pequena manchinha no seu corpo deveria se apresentar ao sacerdote. Então, lá foi ele, um pouco apreensivo, para se encontrar com o sacerdote, se despediu da sua esposa e dos seus filhos com um grande abraço e foi falar com o sacerdote. O sacerdote olhou a manchinha branca do seu braço e, segundo a regra que tinha, deixou ele trancado durante 7 dias numa cela. 7 dias depois, o sacerdote voltou a olhar para ele e percebeu que a manchinha tinha aumentado e afundado. Então o sacerdote deu um passo para trás e falou assim: imundo, você é leproso. Você é declarado leproso a partir desse momento. Essa era a pior palavra que uma pessoa podia ouvir naquele tempo. A lepra era uma doença incurável. Mas a lepra não era apenas uma doença física. A lepra proporcionava uma doença social. Quem era leproso não apenas ficava doente fisicamente, mas era afastado socialmente da sociedade, da sua família e de todos. Um leproso não podia chegar a 100 metros de distância de um ser humano. Essa era a distância que ele precisava manter, 100 metros para lá. Um leproso não podia morar nas cidades, não podia usar os mesmos aposentos que outros. Ele precisava se ausentar e ir para comunidades de leprosos que ficavam no meio das rochas do deserto. Ele perdia seu nome, perdia sua herança, perdia todo o direito. E a menos que a lepra regredisse, o que era muito difícil de acontecer, ele morreria abandonado, rejeitado pela sociedade. Nunca mais veria a sua família, nunca mais veria o povo de Israel. Esse homem foi declarado imundo. E segundo o costume daquele tempo, ele precisava rasgar as suas roupas, cobrir com terra ou com cinzas o seu corpo e sair gritando pelas ruas: imundo, imundo, sair gritando pelas ruas, anunciando para todo mundo que ele era leproso, que era imundo e que estava se despedindo da sociedade. Aquele homem saiu gritando, não tanto para anunciar, mas mais de desespero. Mas ele precisava passar perto da sua casa para pegar algumas roupas para nunca mais voltar. Então ele chegou próximo, a 100 metros da porta da sua casa. A esposa já estava sabendo o que tinha acontecido. Chorando, ela se aproximou, fez um pacote com algumas roupas dele e deixou próximo da porta da casa e se afastou 100 metros dele. Então ele veio, pegou as roupas. Que vontade de dar um último abraço à mulher da sua vida. Que vontade de dar um último beijo, uma última apertada de bochecha nos seus filhos. Um último toque, um último abraço. Falar te amo. Mas ele não podia. Ele tinha sido declarado imundo.
não podia mais se aproximar dos seus filhos. Os filhos ficaram de longe acenando: papai, papai, vem, volta. Partiu o coração da mãe ter que segurar os seus filhos e não permitir que eles fossem ao encontro do pai para a despedida, mas não podia fazê-lo. Ele era imundo. Não teve o privilégio do último abraço, do último toque. E a partir desse momento, ninguém na sociedade poderia mais tocá-lo. Ele se afastou, pesaroso, do seu lar, olhando à distância, voltando toda hora, a cada passo que dava, voltava para olhar mais uma vez para a sua família, que acenava do longe, todos chorando. Até que finalmente pegou o caminho do deserto para não mais voltar. Agora achou uma comunidade de leprosos e ali ficou. Nunca mais foi tocado por um outro ser humano. Nunca mais se aproximou de um outro ser humano. Apenas dos leprosos que estavam ali, que nem eram considerados mais parte da sociedade. Mas um dia, um raio de esperança veio ao seu coração. Ele ouviu falar: olha, tem um mestre que anda tocando leprosos. Tem um mestre que está se aproximando das pessoas, por mais doentes que eles sejam. Tem um mestre que está fazendo milagres. E ele, lá no fundo do seu coração, pensou: será? Será que ainda tem chance para mim, oportunidade? Eu daria tudo na minha vida. Como eu gostaria de poder novamente ser tocado por alguém, de ter esse aconchego, de estar pertinho de alguém, de beijar os meus filhos e abraçar a minha esposa. Não tendo nada a perder, ele decidiu ir ao encontro desse mestre. E ele foi se aproximando da cidade onde Jesus estava. À medida que ele foi se aproximando da cidade, ele percebeu que as pessoas notaram sua presença. Pedaços de carne nele estavam caindo, porque a lepra era degenerativa dessa forma. A pele rasgava, a carne caía, morria e caía. Ele foi se aproximando da cidade, e à medida que ele se aproximava, as pessoas começaram a gritar: imundo, leproso! E as pessoas, à medida que ele se aproximava, um círculo de 100 metros de distância se formava ao redor dele. Ninguém chegando perto. Mais e mais ele se aproximou, vendo a multidão rodeando Jesus, com coragem. Cada passo que ele dava, ele falava assim: eu vou chegar perto de Jesus. Se eu for morrer, se me matarem, pois eu vou morrer, eu estou morto mesmo. Mas eu quero ver o quão perto eu consigo chegar dele. E ele foi se aproximando, passo a passo, cada vez mais perto. A multidão foi se afastando. Finalmente ficou só Jesus e os seus discípulos. Mas quando ele ultrapassou a barreira dos 100 metros, agora chegou aos 50 metros, os discípulos também não ficaram mais e saíram e deixaram Jesus sozinho, ali no meio de todos, a grande multidão que examinava, olhava a situação a 100 metros de distância. 50 metros, ele continuou caminhando. 40 metros, ele olhando para Jesus e pensando: a qualquer momento ele vai embora. Ele vai sair. 30 metros, 20, 10, 5 passos, 4 passos, 3, 2, e estava na frente de Jesus. Fazia muito tempo que ele não chegava tão próximo de um ser humano. Só isso para ele já teria bastado. Só o fato de sentir a presença de alguém próximo era maravilhoso. Mas ele pensou: já que cheguei aqui, eu vou arriscar mais. E deu mais um passo. E agora estava cara a cara com Jesus, que não fugiu, não correu assim como todos. E olhava para ele com semblante de quem se importa, com carinho nos seus olhos, com amor nos seus olhos. Então Jesus perguntou para ele: o que queres que eu faça? Marcos capítulo 1, verso 40. E aproximou-lhe dele um leproso, e rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres,
bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. E disse: quero ser limpo. Você percebeu o que Jesus fez? Tocou no leproso. O primeiro toque que ele recebia depois de muito tempo. Algo que ele imaginava que nunca mais iria acontecer. Um ser humano tocando nele. Ele não estava limpo, ele estava impuro. Mas Jesus estendeu seu braço e o tocou. Mas como Jesus faz as coisas por completo, para o leproso isso já era o suficiente. Só o fato de alguém ter tocado ele, já tinha ganhado seu dia, sua vida. Se só isso acontecesse, ele desse meia volta e voltasse para o deserto, ele iria morrer em paz, feliz. Mas Jesus faz as coisas por completo, não pela metade. Então Jesus falou para ele: eu quero ser limpo nesse momento. E ele acreditou. Ele acreditou que nesse momento estava recebendo a cura, a restauração. E Jesus falou assim: agora, vai, se apresenta perante o sacerdote, que eles examinem o seu corpo e que eles tenham provas de que você realmente foi limpo. Sabe por quê? Porque você vai voltar para a sociedade. Oficialmente você vai voltar para a sociedade. Você vai voltar para a sua família. Você vai novamente abraçar e beijar os seus filhos. Você vai novamente abraçar e beijar a sua esposa. Você vai ser tocado por todos. Novamente você vai reunir sua família. E juntos vocês darão as mãos e louvarão ao Senhor. Porque quando Jesus restaura, Ele o faz por completo. Restauração total e maravilhosa. Nós não sabemos o final da história. Mas eu imagino que ele foi se apresentar perante o sacerdote. E constataram que ele estava puro, nem uma manchinha, nada mais. Totalmente limpo. Então ele correu. Desesperado. Correu para a sua casa. Não sei, talvez 20, 40 quarteirões. Ele correu. Chegou na porta da sua casa. Palmas. Gritou: querida, filhos. E quando eles saíram, se assustaram por vê-lo na frente da casa. Ele era leproso. Mas ele falou: eu estou limpo agora. Os sacerdotes verificaram isso. Jesus me curou. Imagina o abraço nesse momento. Os pais se pendurando no pescoço, os filhos se pendurando no pescoço do pai. A esposa abraçando seu marido, não querendo mais soltá-lo. Momento que perdura pela eternidade na mente de quem ficou. E você? Há quanto tempo tem estado longe de Jesus? O pecado é a lepra nesse mundo atual. O pecado tem segurado a nossa vida com tanta força que nós fomos declarados imundos pela palavra de Deus. Todos nós, você e eu, somos imundos, pecadores. Há muito tempo desejamos ser tocados, ser alcançados. E o mesmo Jesus que tocava leprosos, que tocava prostitutas, que amava ladrões e pecadores, o mesmo Jesus está hoje aqui nesse lugar presente, querendo te alcançar. Não importa quão longe você foi no pecado, não importa quanta maldade há no seu coração. Talvez você pensou em desistir porque acha que foi longe demais nesse mundo. Nunca você poderá ir tão longe que a mão de Jesus não te alcance para te tocar. E o fato de você estar aqui nessa igreja nesse momento é uma prova disso. É uma prova de que Deus vai atrás, te segue, te persegue, até te alcançar, te encontrar, te tocar, te abraçar, te amar por toda a eternidade. E agora fica apenas uma pergunta: quem aqui nessa tarde gostaria de ser tocado por Deus? Receber o toque de restauração, o toque de cura,
aquele toque que salva, que dá vida, que dá futuro, que dá perspectiva de vida. Quem gostaria de receber o toque de Deus? Na verdade, você não precisa sentir alguma coisa física, nem sequer precisa sentir alguma emoção especial. Não. Você já está sendo tocado por Deus. Ele já está tocando a tua vida, o teu coração. Isso já é uma realidade na tua vida. Apenas precisava que você entendesse e aceitasse isso. Você, nesse momento, é uma pessoa salva pela graça de Jesus. Se assim você acreditar e se assim você aceitar, assim acontecerá na tua vida. Que o Senhor te abençoe para isso. Amém.